Boa tarde, colegas, engenheiros, arquitetos, técnicos de edificação e todos que compõem a cadeia da construção civil. Aqui quem fala é um amigo e colega de vocês, engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Estamos dando continuidade a um assunto totalmente novo. Esse já é o terceiro vídeo deste assunto, que é vasto, que a gente disse que ia desenvolver ao longo de vários vídeos, que são as patologias das alvenarias, das fachadas, das edificações. No nosso primeiro vídeo com relação a isso, nós falamos da introdução, da história, foi muito interessante. No segundo vídeo, nós já entramos propriamente dito, eu até dividi em capítulo, entramos no capítulo 1, intitulado As patologias existentes nas alvenarias, nos revestimentos e no revestimento de argamassa e nos revestimentos cerâmicos. Já demos uma passada nas patologias nas alvenarias e hoje vamos falar das patologias que ocorrem nos revestimentos cerâmicos. Então, vamos iniciar o nosso terceiro vídeo sobre o assunto, mas no todo é o 26º vídeo que nós estamos gravando, falando as patologias que ocorrem no revestimento cerâmico. Temos que salientar, antes disso, um detalhe. Segundo a NBR 15.575, que é a norma de desempenho, a vida útil mínima desse revestimento cerâmico é de 20 anos e a máxima de 30 anos. Só para a gente ter isso em mente, que nada é eterno. Como quando a gente estudou o concreto, a gente viu que nas plantas de estrutura a gente tinha que dar uma vida útil de no mínimo 50 anos. Então, estudando as patologias que ocorrem no revestimento cerâmico, vou destacar inicialmente a primeira, é o destacamento dessas placas, que ocorrem provavelmente por vários fatores que vamos enumerar. As falhas no assentamento das placas. O pedreiro assentou, mas não assentou corretamente, então houve falhas no assentamento, é um fator que pode gerar a primeira patologia no revestimento cerâmico, que é o destacamento. Outro problema que gera o destacamento, a ausência de juntas de expansão. Outro, a expansão devido à umidade, que a gente chama EPU, expansão por umidade. A ausência de garras de fixação nas placas cerâmicas, ou seja, o tardóis é liso. Outro, sem ter usado a desempenadeira dentada, que é muito importante usar a desempenadeira dentada. Então, esses 5 fatores são praticamente os responsáveis por a primeira patologia que nós estamos analisando no revestimento cerâmico, chamado o destacamento. Outra patologia é o escurecimento. Isso ocorre com mais frequência nas cerâmicas não esmaltadas, porque tem as cerâmicas esmaltadas e não esmaltadas. Então, ocorre com mais frequência esse escurecimento nas cerâmicas não esmaltadas, que apresentam alta porosidade, ocasionando a absorção de água. Uma terceira patologia que ocorre no revestimento cerâmico são as eflorescências, que são já conhecidas nossas, lá do concreto, quando nós estudamos as patologias das estruturas, que são manchas de sais precipitados na superfície dos materiais, no caso é a cerâmica, que comprometem o aspecto estético do material, no caso a cerâmica,
ocorre devido aos seguintes fatores. Quais são os fatores que geram a fluorescência? O acúmulo de sais lixiviados, quer dizer, os sais que são trazidos do interior da parede para o exterior. A penetração de água da chuva pelo rejuntamento, ou também conhecido juntas de assentamento, penetrando a água, gera eflorescências. Vazamento em tubulações hidráulicas pode gerar eflorescência. E a solubilização de sais solúveis. Como? Que sais solúveis são esses? Os nitratos, os carbonatos, os sulfatos e cloretos. Então, a solubilização de sais solúveis, ou cal da massa do embolso, quer dizer, na cal que constitui a massa do embolso, ocasionando o depósito de sais na superfície de placas cerâmicas ou superfície externa. Uma maneira de você limpar essas manchas se faz através de um hidrojateamento de alta pressão, pode tirar boa parte dessas eflorescências. Por falar em eflorescência, aproveitando o ensejo para a gente falar de uma coisa pouco badalada, que são as subeflorescências. A subeflorescência ocorre quando o depósito de sais arrastado pela água fica no interior da parede ou na superfície interna dessa, danificando a parede e o reboco. Quer dizer, quando o depósito de sal não consegue ser carreado todo para o exterior, ficando uma parte no seu interior, isso a gente chama de subeflorescência. Concluindo esse tema, que tema das patologias das cerâmicas, temos a dizer, podemos afirmar que a placa cerâmica, ela é vítima e não causa da patologia. Quer dizer, a placa cerâmica, ela não causa patologia, ela é vítima. Sendo que, para evitar o seu aparecimento, deve-se prevenir a infiltração e executar uma cuidadosa impermeabilização. Assim nós concluímos a segunda patologia, no caso a patologia dos revestimentos cerâmicos. A primeira nós temos estudado quais? As patologias existentes nas alvenarias. E depois vamos estudar as patologias nos revestimentos de argamassa. Continuando um pouco, podemos dizer que após a inspeção visual macroscópica, que a gente estudou no vídeo anterior, ocorrida durante a vistoria técnica do edifício, pode-se concluir que as fissuras existentes, que são já as patologias, nos mais diversos locais da edificação, têm como causas de formação os fatores intervenientes que a seguir eu vou enumerar. Quer dizer, nós vimos que uma vistoria técnica só pode ser realizada se antes a gente fizer a inspeção visual macroscópica, em que a gente faz todo o levantamento, né, das patologias existentes. Então, pode-se concluir que as fissuras existentes, que são as patologias, nos mais diversos locais da edificação, têm como causa de formação os seguintes fatores. Então, nós vamos estudar várias causas que geram essas patologias do tipo fissuras na alvenaria. A primeira grande causa da formação das fissuras nas edificações é a permanência de água na alvenaria.
Essa é a chamada causa principal de degradação. A causa principal de degradação é a permanência de água na alvenaria. E o que é essa degradação? Representa as transformações sofridas ao longo do tempo pelos materiais que constituem as alvenarias. Quer dizer, ao longo do tempo os materiais sofrem várias transformações que representam a degradação, que é a causa principal das patologias. Estamos estudando as causas de formação das fissuras ocorridas nas alvenarias. Então essa é a primeira grande causa. Como essa é a primeira grande causa e a principal, a gente pode dar uma estudadazinha um pouquinho mais profunda, dizendo que nós temos a degradação das paredes, para a gente analisar, a umidade na alvenaria e, por fim, a porosidade dos tijolos. Disso tudo está dentro da degradação da alvenaria. A degradação das paredes pode ser devida a ações de natureza mecânica ou ao efeito próprio do ambiente, quer dizer, o efeito do meio ambiente. Os fenômenos de degradação físico-química da alvenaria normalmente pode ocorrer só na presença de água ou se o teor de umidade na alvenaria é elevado, nessas duas circunstâncias. Deste modo, a permanência de água na alvenaria compromete a funcionalidade das edificações, pois provocam a expansão da alvenaria, tornando-se assim a causa principal da sua degradação. Falando um pouco de umidade, isso tudo dentro da causa principal de degradação, que é a permanência de água na alvenaria. A umidade na alvenaria, ela tem várias origens, que nem sempre são facilmente identificáveis. Entre elas podemos citar, nós temos vários tipos de umidade na alvenaria, às vezes de difícil identificação. Mas para facilitar, vamos ver os tipos de umidade que pode ocorrer numa alvenaria. Umidade de construção, devida à água utilizada para a cura dos materiais. No concreto, você não cura a laje, as vigas. Devido à cura, então a umidade de construção é a umidade devido à água utilizada para a cura dos materiais e para o assentamento dos mesmos, no caso, o assentamento dos tijolos. A umidade descendente, devido ao contato direto com a água da chuva pluvial, através das calhas. É a umidade descendente, de cima para baixo. A umidade por vapor, devida à condensação da água na superfície da alvenaria ou no interior dos poros capilares. É a chamada umidade por vapor. E a última umidade é a umidade por elevação ou ascendente, devido ao contato direto da alvenaria com a água dos solos ou com solos úmidos. É a umidade por capilaridade. Agora é bom que se saiba que ao mesmo tempo que temos a umidade, por outro lado a água pode também deixar a alvenaria, graças à evaporação. Então, vimos que a primeira grande causa das patologias é a permanência de água na alvenaria, que causa grandes degradações. Estudamos a degradação das paredes, a umidade na alvenaria e concluímos esse vídeo de hoje dizendo: os materiais que constituem as paredes têm, em geral, uma microestrutura porosa,
Quer dizer, os tijolos são altamente porosos, o que facilita a degradação da alvenaria. Estes materiais têm poros interconectados. Os poros eles não são isolados, eles são interconectados e abertos em direção à superfície, ao exterior, que por consequência podem ser atravessados pela água e pelos agentes agressivos do meio ambiente. Todos são caracterizados por possuírem microestruturas diferentes, o que influem, por exemplo, então, esses poros influem em quê? Na quantidade de água presente em uma parede, na profundidade de penetração, essa microestrutura de poros influi nesse sentido, na velocidade de absorção e evaporação e na temperatura de congelamento. Para fechar o vídeo de hoje, vamos falar do último assunto ligado à primeira grande causa das patologias na alvenaria, que é a permanência de água na alvenaria. Vamos falar da porosidade. A porosidade dos tijolos de argila, nós temos vários tipos de tijolos, já estudamos isso anteriormente. A argila é o barro. Então a porosidade dos tijolos de argila, de barro, varia em função de... É bom saber como é que varia a porosidade no tijolo. Varia em função da composição das matérias-primas, em particular do teor de fundente. Qual é o fundente? É o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, carbonato de cálcio. Então, a porosidade varia em função da composição das matérias-primas. Em segundo lugar, da temperatura de cozimento do tijolo. E, por fim, da finura da argila de que é constituído o tijolo. Assim encerramos mais esse vídeo, que é o 26º vídeo do todo, mas é o terceiro do assunto novo, que são as patologias das alvenarias de fachada das edificações. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Espero, por gentileza, que realmente visualizem e se inscrevam, porque isso é de fundamental importância para mim perante o YouTube. Às vezes a pessoa vê, mas não clica no link, nem no like, e eu fico sem a visualização desse amigo, desse colega. Por gentileza, visualizem e se inscrevam e divulguem para os amigos, colegas e parentes. Até o próximo vídeo e meu muito obrigado.